Olá! Começamos então a nossa live dos intencionais. Vou dar um tempinho aqui para quem for entrar. Estamos aqui com pessoas novas. Eu vou abrir aqui para enviar para a Adri e para o Vini, que eles falaram que vão assistir pela live. Vamos abrir a live. Hoje a gente vai estudar então um texto diferente. A gente estava fazendo nos últimos dias vou mandar para a Leite. A gente estava fazendo nos últimos dias o estudo de Gálatas 5, né? E a gente finalizou Gálatas 5, que é um pouco triste, estava muito interessante. E agora a gente vai, por mais que tenha mudado, né, como eu vou dizer, o estudo, a parte da Bíblia que a gente está estudando, eu acho que o tópico é sempre o mesmo quando a gente está falando sobre a Bíblia, quando a gente está falando sobre Cristo. A Leite entrou na live, ô glória, aleluia. Isso aí. Então, essa é a intenção do nosso estudo. Estamos aqui com duas pessoas totalmente novas, totalmente pela primeira vez no nosso estudo. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los aqui no estudo, sim. Acho que já vieram uma vez, não vieram? Não, só por live. Então, primeira vez aqui no estudo com a gente. Obrigada por comparecerem, é uma honra recebê-los. Participem, é uma honra tê-los aqui. Então, participem, conversem, mostrem a voz de vocês cantando, falando. A intenção do nosso estudo é sempre compartilhar conhecimento, né? Então, a intenção não é que eu venha e comece a falar um monte de coisa, vocês ouçam e aceitem, mas a intenção é que a gente possa compartilhar, que a gente possa conhecer mais juntos. Então vamos começar com louvor, então, né? Vou convidar nossos jovens para participarem com a gente. A gente vai começar com louvor enquanto as pessoas estão entrando. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu clamarei, e além das ondas orarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém! É isso. Obrigada quem participou. Então, a gente começou com esse louvor porque eu acho ele um louvor bem interessante pra gente, né, fazer de acordo com o estudo de hoje, para compartilhar um pouco com vocês. A gente já vai ler a passagem, mas só para compartilhar um pouco, hoje a gente vai ler uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. Eu vou dar o contexto da escritura, né, do período em que essa carta foi escrita. Eu acho importante para a gente saber, porque a intenção que eu tenho com esses estudos que a gente tem feito todo sábado é justamente mostrar qual é o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, que infelizmente não tem sido pregado em muitas das igrejas hoje em dia, não tem sido mostrado por muitos dos cristãos hoje em dia. E a intenção com esse estudo é mostrar um evangelho verdadeiro, um evangelho sem maquiagem, sem ser todo bonitinho para que as pessoas queiram entrar. Então, se alguém está ouvindo e não está acostumado, não sei se o Natan e a Leite já ouviram alguma vez, ele é um pouco mais pesado do que costuma ser uma pregação numa igreja. Porque a gente vai falar sobre o motivo que Cristo nos chamou, para que Cristo nos chamou, qual a intenção dele, qual a vontade dele, e isso foge do normal que a gente tem ouvido ultimamente, né? Então, eu escolhi essa canção porque ela fala muito sobre isso, sobre Cristo nos usar para nos levar em lugares mais fundos, em lugares que a gente nunca teve antes. E essa é uma música que popularizou muito, muitas pessoas cantam, mas nem todo mundo pensa na profundidade dela, né? Quando a gente pede para Cristo nos levar para lugares que a gente nunca foi, ela fala para nos levar em um lugar onde o nosso pé nunca conseguiu chegar, onde é uma profundidade tão grande que a gente nunca conseguiu alcançar antes. Quando a gente está declarando isso para Deus, a gente está pedindo para ser levado para lugares que não são confortáveis para a gente, para lugares que a gente não está acostumado a ir. É isso que a gente tem cantado, sem prestar atenção muitas vezes, né? Por isso eu trouxe essa música, justamente por isso que eu acho que vai bem de encontro com o que a gente vai falar hoje. A leitura, não sei se vocês têm Bíblia aí no celular de vocês. Eu acho até que eu posso abrir ela aqui na tela pra gente. Deixa eu tirar daqui. E eu posso abrir aqui. A gente vai ler 2 Timóteo. Deixa eu botar aqui. Ah tá, eu esqueci que eu tava escrevendo aqui. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 18. Aqui.
É muito difícil mexer numa tela que não é que eu tô vendo na minha frente. Deixa eu chegar pra cá. Quem tá assistindo pela live também pode colocar 2 Timóteo do 14 até o 18. E eu não sei dizer qual é a versão que tá nessa daqui, mas tudo bem. Vou ler aqui pra vocês, então. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Falando sobre o contexto dessa carta, começando pelo último versículo, né? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Quando a gente lê isso, é muito fácil de interpretar como o Senhor vai me livrar de todos os problemas do mundo, né? Então, foi Paulo, né? Paulo falando. O Senhor vai me livrar de toda obra maligna, então eu não vou ter nenhum problema. Onde eu pisar, né, com o meu pé, eu vou fazer prosperar, eu vou enriquecer, eu vou ser maravilhoso, isso e aquilo. O contexto dessa carta é um Paulo que tinha sido condenado à morte, né? É um Paulo que foi incriminado injustamente por algo que ele não tinha feito, ele foi condenado à morte, né? Então esse Paulo aqui não é um Paulo que está dizendo o Senhor vai me livrar de todo o mal aqui dessa terra, porque se ele estivesse dizendo isso, né, ele estaria com alguma esperança de que Deus magicamente entraria lá e tiraria ele. E a gente tem alguns exemplos claros e óbvios do porquê essa não é a realidade, né? Então eu vou começar com... Hoje, nesse estudo, eu quero conversar sobre 2 das prisões de Paulo. Paulo foi preso algumas vezes, injustamente, né? E eu quero falar sobre 2 delas. A primeira, ela ocorreu entre 61 e 62, né? Depois de Cristo. Paulo foi preso em Roma, mas ele foi preso porque os judeus estavam acusando ele de ir contra a lei de Moisés, né? Qual que é a lei de Moisés? É a lei que está lá em Êxodo, né? Que Deus entrega para Moisés. A lei que a gente conhece do não matarás, não roubarás e todas as outras leis. Não somente os mandamentos, também os mandamentos, mas todas as outras leis, né? Que Deus entregou para Moisés. E os judeus eles estavam perseguindo Paulo porque Paulo estava dizendo que somente através de Cristo a gente seria salvo. Desde lá, Paulo ele já tinha essa interpretação de que o justo viverá pela fé. O justo não vive pelas leis, o justo não vive pelas obras, o justo vive pela fé em Cristo e somente pela fé em Cristo. E isso era horrível para os judeus, porque eles eram muito tradicionalistas, né? Eles eram muito legalistas, eram pessoas que precisavam sempre continuar fazendo, né, suas entregas para Deus, as suas ofertas para Deus e fazer as libações, as entregas, e precisavam do sacerdote, isso e aquilo, sendo que no momento da morte de Cristo isso tudo foi quebrado. E por Paulo estar pregando isso, que é necessariamente o Evangelho de Cristo, ele começou a ser perseguido então. E as pessoas perseguiam ele por ele estar pregando a verdade de Cristo no Sinédrio ou em qualquer outro lugar. E nesse momento ele foi preso, né? E Paulo teve a opção, né? Teve a oportunidade de defesa. Por ter sido preso em Roma e ter cidadania romana, ele tinha direito de ter a sua defesa. Quem não era cidadão romano e era preso em Roma, não era problema de Roma, podia acontecer qualquer coisa. Mas como cidadão romano, ele tinha direito de defesa, ele foi para a defesa dele. Ele podia ter testemunhas ao lado dele, e ele teve, mas mesmo assim, como o povo judeu era muito grande nesse lugar, mesmo sendo em Roma, o povo judeu ele predominava bastante por lá. E os líderes romanos então não queriam se aparecer de uma maneira ruim para o povo judeu, né? Se a gente deixar esse cara solto, o povo judeu não vai gostar da gente, eles podem criar uma rebelião. Então, para aparecer bem, eles deixaram Paulo preso, mas eles não podiam fazer nada. Até mesmo a prisão era contra o que a lei dizia. E Paulo ele tinha consciência dos direitos dele enquanto cidadão romano, né? Então, ele passou 2 anos preso injustamente, mas quando ele podia, ele pediu o direito dele de ter uma defesa, só que os caras não tinham a coragem de dar a defesa para ele, para o povo judeu não se rebelar contra ele, né? Só que no final de 2 anos mudou o líder do lugar onde ele estava e o líder decidiu então permitir, era Festo agora, e ele decidiu permitir que Paulo tivesse mais uma audiência. Só que ele não quis fazer isso sozinho, né? Então ele chamou
o cara acima dele que liderava lá, né? E ele chamou o cara e falou, o que eu faço? E o cara disse, tudo bem, dá uma chance pra ele. Ele recebeu uma chance e aí em Atos 26 a gente percebe um Paulo que depois de passar 2 anos preso injustamente, né? Durante esses 2 anos ele escreveu muitas das cartas que a gente tem na Bíblia que foram escritas por Paulo foram escritas durante esses 2 anos de prisão injusta. Né? Então, o que ele fez enquanto ele estava preso? Ele ficou, não acredito, chorando aos cantos? Não. Ele estava escrevendo sobre o Evangelho e mandando para que as pessoas continuassem espalhando o Evangelho de Cristo. Né? E aí, no dia desse julgamento que ele teve, que está colocado em Atos 26, está sendo descrito por Lucas lá, esse julgamento, ele poderia ter jogado na cara de todo mundo todas as injustiças que ele sofreu, porque ficar preso não é necessariamente, como é hoje em dia, ficar dentro de uma cela, né? Ficar preso é receber açoites, é ficar numa masmorra escura, molhada, úmida, é um lugar horrível, né, que eles colocavam essas pessoas. E eram sujeitas a açoites, a sofrimento, a ficar sem comida. Então ele poderia ter chegado exposto, né, toda a injustiça que ele sofreu como uma pessoa que não tinha em nenhum momento ido contra a lei de Moisés. Mas a opção que Paulo tomou não foi falar sobre ele, mas foi falar sobre Cristo. Então a gente tem do versículo 1 até o versículo 20 e pouquinhos, acho que 23. Pode falar. A moça está perguntando qual é o que você está lendo. Ah, claro. A gente está lendo 2 Timóteo 4, do versículo 14 até o 18. Eu vou entrar aqui e colocar 2 Timóteo 4. Não, porque eu vou entrar em alguns versículos do 14 ao 18. É aqui que a gente está lendo, então, a carta do Timóteo, né? Mas agora eu estou citando lá em Atos 26, falando sobre o julgamento de Paulo. E então os primeiros 23, 24 versículos, São Paulo, em vez de falando sobre a vida dele, sobre a injustiça que fizeram com ele, ele começa a pregar para os caras que estão lá. E olha que lindo isso, né? Eu sempre gosto de trazer isso para minha vida e pensar comigo mesmo assim, se eu tivesse sofrido injustiça desse tamanho, né? Tamanha injustiça, eu estaria lá podendo falar de Cristo, ou eu estaria lá falando, não, isso foi injusto, eu perdi 2 anos da minha vida, olha a quantidade de coisas que eu poderia ter feito, eu fiquei longe da minha família, eu fiquei longe dos meus amigos. Paulo, ele tinha criado igrejas nas viagens missionárias dele, e ele não pôde fazer um acompanhamento de perto com essas pessoas, ou andar com as pessoas que andavam com ele. Ele ficou sozinho durante 2 anos, e ele optou por falar de Cristo. Ele optou por apresentar a caminhada dele, como foi alguém que cresceu debaixo da lei mosaica, né? Alguém que conhece a lei de cabo a rabo, como qualquer criança daquele local precisava conhecer, que perseguia cristãos que pregavam o tal de Cristo, né? Que achavam que esse Cristo aí era alguém que podia nos dar salvação, até o momento que Cristo encontrou com ele, né? Deus chamou ele, cegou ele, levou ele para um lugar e falou, a partir de agora tu é meu. A partir do momento que Cristo chamou ele, e ele se arrependeu de tudo e começou a pregar sobre esse tal de Cristo. E é isso que ele está falando até lá pelo versículo 23 e 24, ele ser de fato interrompido por Festo, né? Ele fala, não, chega, tu tá louco e tal. Então, esse é uma faceta de Paulo muito interessante, que a vida dele nunca foi sobre ele. A partir do momento que Cristo chamou ele, a vida dele deixou de ser sobre ele, a vida dele começou a ser sobre Cristo, né? E por que eu trago isso pra gente? Porque eu acho que é sobre isso o Evangelho, né? Quando Cristo veio, todo o Velho Testamento aponta para Cristo, mostra Cristo. Em várias tradições, eu comento com o Gabriel quando eu tô lendo assim. Agora eu estou realmente lendo o Êxodo e vendo Deus mandando tudo para Moisés e falando dos mandamentos e falando do que ele precisava construir. E eu fico impressionada do quanto que isso aponta para Cristo, sabe? Todo o Velho Testamento aponta para ele. Quando ele chega, ele encarna, é o Deus encarnado. Então, se a gente se diz cristão, a nossa vida ela precisa ser sobre Cristo. E um grande exemplo de alguém que viveu dessa maneira é Paulo, né? Essa foi a primeira prisão de Paulo, então, preso injustamente por contemporâneos dele, os próprios judeus apontando os dedos para ele falando, tu está falando contra a nossa lei, por ele estar pregando Cristo. Foram 2 anos presos injustamente. A segunda prisão de Paulo que eu quero falar agora é a prisão que acabou com a vida dele, né? A prisão onde ele foi condenado para a morte,
onde 2 Timóteo foi escrita. Foi entre os anos de 66 e 67. E uma história muito legal que a gente aprende na escola é sobre o incêndio em Roma. Roma era a cidade mais rica e mais importante do mundo na época. Era uma cidade que dominava tudo, né? Era onde ficava a mitologia, onde tinham os maiores e mais poderosos deuses. Roma era o centro naquela época, né? E rolou um grande incêndio em Roma. A gente aprende na escola, no ano 63 ou 64, onde das 14 cidades, né, das 14 províncias de Roma, 10 foram queimadas. 10. Foi um fogo que durou 7 dias e 6 noites, né? Ou 7 noites e 6 dias, me perdi agora. Mas foi um fogo que durou uma semana, né? E queimou 10 províncias das 14 que Roma tinha. E por coincidência ou não, as 4 províncias que sobreviveram eram províncias que eram dominadas predominantemente pelos cristãos, né? Então, quem foi culpado pelo fogo em Roma? Os cristãos. E quem foi dado como líder desse fogo? Quem vocês acham que foi dado como líder? Pode falar, Gabi. Paulo. Esse cara que a gente está falando. Então, na escola, e isso eu acho a parte mais linda do evangelho, é como a história comprova ele. Na escola a gente aprende sobre isso, né? Quem era o imperador na época era o Nero. E ele olhou e falou assim, esse Paulo aí, ele tá indo por toda a área oriental do mar Mediterrâneo e ele tá pregando para todo mundo sobre esse Cristo. E olha que coincidência, as 4 províncias que sobraram são cheias de cristãos. Então, ó, quem vocês acham que queimou Roma? Paulo foi, então, incriminado, né? E ele foi preso e ele passou, então, ele foi condenado, né? Ele foi condenado a morrer. Como ele era romano, essa parte é interessante, a morte dele não foi lenta e dolorosa, né? O Gabriel, a gente viu o filme esses dias de Paulo e ele viu que muitos cristãos ou eram pendurados em cruz, né? Eles eram crucificados. Mas os queimados eram pior. O Gabriel dando spoiler. Ou eles eram crucificados, né? Mas chegou um ponto onde não tinha mais madeira para crucificar, de tantos cristãos que tinham, porque era muito, muito dominado pelos cristãos ali, né? Então, não tinha mais madeira para crucificar esses cristãos e eles começaram a pendurar eles em hastes, assim, e encher eles de piche e tacar fogo para que eles iluminassem as ruas de Roma durante a noite. Então, se você andasse naquele período durante a noite, não teriam postes de luz, não teriam coisas de fogo, teriam cristãos sendo queimados e a rua era iluminada por isso, sabe? E a rua, ela era preenchida por gritos de agonia, né? Nossa, vendo o filme mesmo, nossa. Não tem nem como imaginar a dor dessas pessoas, né? E Paulo, então, por ser um cidadão romano, e não, né, ele foi condenado a uma morte rápida. Ele não foi condenado a nenhuma dessas, ele foi condenado a, né, cortar a cabeça dele fora. Decapitação. O que significa que, cortou, morreu, então era uma morte mais digna, assim, né? E esse é o contexto da carta de 2 Timóteo. Paulo, então, foi incriminado por um fogo que incendiou bastante de Roma. Anos depois a gente percebeu, né, a gente descobriu através de alguns documentos históricos que quem incendiou Roma foi o próprio imperador Nero, né, que incriminou Paulo. Então ele próprio tacou fogo em Roma e tal, saiu incriminando os cristãos. A gente não sabe qual foi a motivação de Nero. Muitas pessoas duvidam muito da pessoa que ele era, né? Mas enfim, Paulo, por ser um cidadão romano, ele recebeu o direito de ter um julgamento, né? E ter testemunhas. Como eu falei ali no primeiro, ele teve testemunhas a favor dele. Nessa, Paulo foi abandonado, né? Isso ele fala na 2ª carta para Timóteo, onde ele foi completamente abandonado, não tinha ninguém a favor dele, né? Eu quero falar para vocês. Na Bíblia, a gente tem pelo menos 6 cartas escritas a igrejas que Paulo, né, criou, fundou, né, ajudou, guiou. Então, são pelo menos 6 igrejas que ele fundou com muitas pessoas. E no dia do julgamento dele, não tinha ninguém do lado dele para defender, né? Ele escreve cartas aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos filipenses, aos tessalonicenses, aos éfesos. Não sei se vocês já ouviram esses livros da Bíblia. Tessalonicenses, Efésios, Gálatas e tal. Isso são igrejas, né? Isso são cartas para igrejas que Paulo fundou. E no momento que ele precisava de pessoas ali do lado dele,
não tinha ninguém, né? Ninguém nem das igrejas que ele fundou, porque as pessoas tinham medo de ser relacionadas ao nome de Paulo e acabar morrendo, né? Então Paulo ele escreveu essa carta para Timóteo dizendo, cara, se mantém firme, né? Vamos até ler novamente aqui. O Alexandre causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Olha essa frase, né? Ele, talvez, dependendo das testemunhas que tivesse lá, ele podia ter se salvo disso, dessa condenação. Esse é um homem condenado, esse é um homem que não tem mais esperança de vida. Ele estava preso e ele está escrevendo que isso não lhe seja cobrado. Eu quero perguntar para vocês assim, quando alguém faz alguma coisa de ruim para vocês, o que passa pela cabeça, né? Quando um chefe trata a gente mal, quando um professor trata a gente mal. O sangue já ferve, a gente já quer sair no... Sangue nos olhos, né? A gente pensa, meu Deus, ai, olha Deus, castiga, tá? Que bata o carro, que bata o dedinho na quina do móvel. Então peraí que eu vou orar pra Deus, tu vai ver só. Quando eu oro as coisas acontecem. E aqui a gente vê um cara que foi abandonado, condenado à morte e falando que isso não lhe seja cobrado, né? O que a gente tem a aprender com esse homem, né? O que a gente tem a tirar da vida dele? Ele foi abandonado por igrejas que ele mesmo estabeleceu, que ele mesmo acompanhou, que ele mesmo ensinou. Pode falar. Mas é que tu falou, né? Ninguém compareceu justamente por medo de ser ligado a ele e também não sair vivo daquele tribunal, né? Não é isso? Mas não é tipo... Eu não entendi o que tu disse. Ninguém Ele quis compareceu dizer porque, que, tipo, com medo de que também fossem pegos e, tipo, por ser questão eles estavam... que eles fossem castigados por... As pessoas tinham medo não pelo tribunal, tá? Ali no tribunal não, é pouca probabilidade de que eles seriam pegos e açoitados também. Eles tinham medo do que aconteceria na rua, quando eles fossem conectados com o nome de Paulo, entendeu? Era isso. Eles poderiam servir como testemunha. Quando você é testemunha, algo não é atribuído a você. Você só é testemunha, você não é julgado. Mas quando você sai na rua, o mundo viu, eles foram a favor de Paulo. Então ninguém apareceu lá. E Paulo morreu sozinho, e ele morreu triste, ele morreu abandonado, ele morreu amargurado. A gente vê claramente por essa carta que não, que ele não estava, né? O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Então a gente tem... Por que eu dei o exemplo daquela prisão de Paulo, né? Porque quando ele podia debater e falar em direito dele, ele optou por falar de Cristo. E aqui quando ele foi condenado à morte, o que ele está agradecendo? Que Deus deu a possibilidade de que ele pudesse proclamar o evangelho para que os gentios ouvissem, né? Os gentios são os que não são judeus, né? Então, o cara tá no corredor da morte dele, sabe? Eu estaria desolada, sabe? E ele não, porque ele já está acostumado, né? Ele já está acostumado a ter... a sofrer. Ele é um cara que... A gente conhece aquele versículo muito famoso, né? Para mim para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para Paulo morrer era lucro. Ele não tinha medo de morrer, ele tinha esperança de morrer, né? E já pensou que lindo se a gente conseguisse viver nessa realidade onde viver é Cristo. Então eu posso estar presa, condenada à morte, eu posso estar levando açoite todos os dias. Independente do que eu esteja vivendo, viver é Cristo e eu estou feliz se eu estou conseguindo falar sobre ele. Porque o que vocês acham que Paulo fazia dentro da prisão, né? Ele aproveitava a colônia de férias para escrever cartas, para estudar, para orar, se aproximar ainda mais de Deus. Para ele era ótimo esse tempo, né? E o que Paulo fazia quando ele estava fora? Coisas que podiam levar ele para a cadeia de novo, né? Não de fugir da lei, mas de falar da palavra de Deus. Então, tem um trecho aqui de um álbum que eu gosto muito, né? E eu quero ler para vocês sobre essa carta de Paulo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo, seu amado Timóteo, é na verdade uma convocação para a obra do ministério, essa sessão onde ele fala sobre a traição do Alexandre e o abandono que sofre durante a sua primeira defesa, demonstra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada
que é a proclamação da verdade de Deus. Quanto ao velho Paulo, prepara seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério. Ele poderia dar vários conselhos quando o assunto era sofrimentos e perdas. Ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Ele podia falar sobre a dor das chicotadas ou dos aprisionamentos nas argolas, das masmorras. Ele podia falar para Timóteo sobre naufrágios, apedrejamentos. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobrevir a Timóteo, o que significa que Timóteo também passaria por isso. Mas o que Paulo considera de singular importância, no fim das contas, é preparar Timóteo para a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve que passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo, que o levou diretamente aos braços de seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer o mesmo? Deveria Timóteo se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo? Ao que tudo indica, segundo alguns comentários, Alexandre tinha sido alguém influente, com quem Paulo poderia ter contado durante seu primeiro julgamento. Mas ao invés de oferecer ajuda no caso de Paulo, Alexandre teria sido seu principal opositor durante a sessão de sua defesa. Então não é simplesmente que quem ele carregou nas costas não foi. Quem ele carregou nas costas estava contra ele no julgamento, né? Quando ele chega naquele lugar, né? Paulo tinha passado tanto tempo amarrado, sozinho, sofrendo, e ele chega buscando algum rosto amigo. E ele encontra um rosto conhecido de alguém que está contra ele no tribunal. Então, agora, fechando aqui do estudo, falando aqui livremente, né? Por que eu dei tanto exemplo, trouxe tanta coisa, tanta história, né? Mostrando a vida de Paulo, para mostrar que a nossa não vai ser diferente enquanto a gente estiver com Cristo. Tudo que eu construí até agora, nesses estudos que eu fiz com jovens, foi falando sobre abandono, foi falando sobre tristeza. E uma coisa que eu falei semana passada, e eu quero ressaltar aqui de novo, é que Deus não é um pai ruim. E eu vou explicar isso, né? A vida de Paulo, ela não é um exemplo singular na Bíblia. A gente vê todos os apóstolos, todos os discípulos, todos sofreram. Nenhum deles teve uma vida excepcionalmente boa, né? Quem andava com Cristo foi açoitado, quem andava com Cristo foi cuspido, alguns foram apedrejados até a morte, alguns foram crucificados, muitos sofreram. Passaram uns perrengues doidos quem andava com Cristo, né? Ao lado de Cristo. E a gente pensa, andando ao lado de Cristo a gente está salvo, né? Dessas coisas do mundo. Mas o próprio Deus fala, né? Que a chuva vem para quem é bom e para quem é ruim. O sol vem para quem é bom e para quem é ruim. Então andar com Cristo é sofrer aqui na terra, obrigatoriamente. Porque quando a gente prega o Evangelho de Cristo, a gente é perseguido. Quando a gente prega o Evangelho de Cristo, as pessoas não se confortam, porque o Evangelho de Cristo, ele é sobre abandonar quem a gente é. O Evangelho de Cristo, ele é sobre viver no Espírito e não na carne. E abandonar a carne machuca, e o mundo não quer ouvir sobre isso, então a gente é perseguido. O exemplo de Paulo, mais uma vez, não é singular, o exemplo de Paulo se repete várias vezes ao longo da Bíblia, e várias vezes ao longo da história. Hoje a gente vê notícias de pessoas que têm morrido pelo nome de Cristo, né? Então o convite do Evangelho, ele é um convite solene para o sofrimento, ele não é um convite para a felicidade aqui na Terra. Ele é um convite de esperança. Quando a gente é chamado para andar com Cristo, a gente é chamado para ter esperança. E agora que eu falei isso, eu quero voltar no Deus não é um pai ruim, né? Quando a gente anda com Deus, a gente sofre. Quando a gente é filho de Deus, a gente sofre. E aí a pergunta para vocês, né? Vocês têm sofrido pelo Evangelho? No primeiro estudo eu falei, né? Eu já ouvi falar muito da Beyoncé. Eu gosto de ouvir as músicas da Beyoncé. Às vezes acompanho a vida da Beyoncé, então eu posso falar. Eu amo a Beyoncé. Mas o que adianta eu amar a Beyoncé se ela nem sabe quem eu sou? Até que ponto eu tô disposta a ir pela Beyoncé pra vocês acreditarem que eu amo ela? Né? Até que ponto eu tô disposta a ir por Cristo? Será que Ele me conhece? Eu posso ouvir falar dele, eu posso cantar músicas sobre ele, eu posso ler a Bíblia uma vez ou outra, mas se ele não sabe quem eu sou, a gente vê exemplo, né, em Apocalipse,
João relata do que ele viu, e ele fala que há um momento que as pessoas chegam para Cristo e falam: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu ajudei pessoas, em teu nome eu fiz muita coisa. E Jesus olha para a cara deles e fala: o quê? Aparta-te de mim, eu não sei quem tu é, eu não te conheço. A gente tem levado uma vida de quem Cristo conhece. A gente, de certeza, no último dia vai conhecer Cristo. A gente, de certeza, no último dia vai conhecer Deus. Mas que Cristo e que Deus a gente vai conhecer? Se a gente é culpado por um crime, a gente vai no tribunal e a gente não gosta do juiz. Mas se a gente é inocente, a gente vai pro tribunal e a gente gosta do juiz. Ele está a nosso favor. E é isso que vai acontecer no último dia. Quando a gente chegar no último dia, a gente tem dois Deus que a gente pode ver. Deus juiz, que vai nos levar para a condenação eterna, ou Deus Pai, que vai nos levar para a vida eterna. O Deus Pai é o que nos conhece, né? Então, esse é o evangelho que eu quero trazer e eu quero passar um áudio aqui. Espero que vocês consigam entender conforme ele fala e prestar bastante atenção, que ele está trazendo esse exemplo de Paulo e esse convite de Paulo. Paulo apresenta para Timóteo tudo que ele vai sofrer e ele está trazendo para a nossa vida. Deixa eu tocar aqui. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase. Traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente, você quer esse evangelho? Talvez tenha mentido para você, lhe prometendo um evangelho de glamour, mas olha bem aqui, o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante, traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim de seus amigos mais próximos, não me admira de que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias. É isso, é um trecho bem curto. E a pergunta que fica, assim, a gente fala muito sobre esperança aqui. Uma pena que vocês tenham ouvido pela primeira vez um estudo onde eu estou apresentando o sofrimento, né? Mas eu não quero terminar esse estudo, e a gente já está finalizando, eu não quero terminar esse estudo com a ideia de que andar com Cristo é sofrimento, né? A gente tem um exemplo para mim. É sofrimento, mas é um sofrimento que vale a pena, sabe? Vou dar um exemplo super bobo. Tu tem tatuagem, né? E tu sabe que na hora de fazer tatuagem dói. Mas tu te submete a esse sofrimento, porque tu sabe o resultado final. É o exemplo da corrida que o próprio Paulo nos dá. A gente está em uma corrida, a gente está em busca do prêmio, que é a soberana vocação em Jesus Cristo. E durante a corrida dói, durante a corrida não é bom. Durante a corrida a gente tem gente tentando passar por cima da gente. Durante a corrida a gente tem gente tentando nos machucar para que a gente não consiga chegar no ponto final. Mas se a gente mantém os nossos olhos fixos no alvo, nenhuma dessas dores é importante. Paulo ele fala, é um momento de dor para uma eternidade na glória de Deus, né? Então é isso que eu quero falar. Cristo ele não tá te chamando para sofrer porque ele é ruim. Ele tá te chamando para espalhar o evangelho dele. As pessoas são perversas e as pessoas vão te fazer sofrer. Só que ele te prometeu que o teu fardo vai ser leve, porque nenhum tipo de sofrimento se compara com a glória do porvir, né? E Cristo ele não foi assim, sair dessa terra e vou deixar vocês sozinhos e daí quando chegar lá no dia a gente se encontra. Quem tem Cristo recebe o Espírito Santo de Deus e ele mesmo é chamado por Cristo, em João 14, se eu não me engano, de Consolador. O papel do Espírito Santo são vários, mas um deles é nos consolar. Então a gente vai passar por dor e sofrimento? Vai. Infelizmente, a caminhada tem disso. Mas a gente tem dentro da gente um Consolador que nos lembra o que a gente vai receber se a gente perseverar. Paulo, nas cartas dele, fala diversas vezes, né? Persevere, 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 persevere. E aí, como eu ia falando, um exemplo muito claro de que andar com Cristo é recompensador é o exemplo de Estevão. Estevão que finalmente conseguiu alcançar o cargo que ele queria e ele vai para o Sinédrio pregar e ele prega o evangelho verdadeiro e os caras não conseguem aceitar. Então ele é apedrejado em praça pública
Imagina essa cena. É um cara que recém conseguiu chegar onde ele quer. Ele recém conseguiu e ele vai pregar. E ele é apedrejado em praça pública. Isso é horrível. Isso é o fim. Mas o que Estevão viu enquanto ele estava sendo apedrejado? Ele viu o céu se abrir diante dele. Ele viu Cristo. E naquele momento, a prova de que o evangelho é tão lindo e a prova de que não é uma caminhada dura para quem acredita em Deus é que o que Estevão disse? Sabe? Estevão pediu para que Deus perdoasse quem estava apedrejando ele. O que Cristo disse na cruz? Pediu para que Deus perdoasse quem estava matando ele. O que Paulo pede aqui? Que isso não lhe seja cobrado. Qual é a maior prova de que o evangelho de Cristo não é pesado pra gente? Que as pessoas que estavam sofrendo por Cristo estavam orando por quem estava machucando elas. É uma caminhada sem rancor, é uma caminhada sem ódio, é uma caminhada com luta, mas que a gente luta por algo que a gente acredita. É uma caminhada que a gente entende que a dor daqui não se compara com o que a gente vai receber no futuro, né? Então, é um convite aqui, né? É mais um convite igual o convite que Paulo fez para Timóteo. Inclusive, o culto de hoje eu dei o nome de Tu, Porém, que também é uma música desse álbum, que ele fala que muitos vão abandonar a gente, né? Esse aqui também foi um estudo sobre abandono, né? A gente viu ali Paulo falando sobre Alexandre, que andou com ele, foi ensinado por ele, estava do lado dele, Paulo contava com ele, e no dia do julgamento dele, ele estava contra Paulo, né? Isso é abandono, e abandono a gente vai enfrentar muito. Mas independente de tudo isso que pode acontecer, diante de tudo isso que pode nos machucar, a gente tem esperança, a gente tem Cristo. E Cristo diminui as nossas dores, a ponto de que a gente deveria ser condenado eternamente. Ele veio aqui e derramou o sangue dele na cruz para que a gente pudesse viver, né? Quais são as boas novas do Evangelho? Cristo são as boas novas do Evangelho. Quando a gente vai na igreja, a gente ouve o pastor falando: o melhor de Deus está por vir. Eu olho para a cara desse pastor e eu falo: não, já faz mais de 2000 anos que o melhor de Deus veio nessa terra. A gente estava morto, condenado. A gente estava condenado, a gente não tinha salvação. E Cristo veio e morreu no nosso lugar. Quem que é melhor, eu ou Cristo? Quem que é melhor, Gabriel ou Cristo? Natan, Leite ou Cristo? Para mim, Cristo é melhor. E ele se submeteu a essas dores momentâneas. Por que eu não? Né? Então, vou ler os comentários aqui rapidinho para a gente fazer a última oração. A Emanuele disse: é maravilhoso viver Cristo, mesmo que ainda tenha sofrimento, não agradar algumas pessoas, principalmente familiar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor nos capacita. Amém. Cristo nos deixou essa promessa, né? Que lindo. Uma coisa que me incomodava bastante em algumas igrejas que eu frequentava eram as promessas que Deus deixava, né? Deus tem promessa na tua vida. Natan, Deus tem promessa na tua vida. E realmente, Cristo deixou uma promessa pra gente. Qual promessa? Que ele iria ao quarto para mudar, mas que voltaria para nos buscar. Também. Mas essa aqui, desse versículo, tu lembra? A promessa daqui? No mundo tereis aflições. Esse versículo não diz: no mundo talvez tereis aflições. No mundo é provável que tenhas aflições. Quem sabe? É possível. Não, ele fala: no mundo tereis aflições. Isso é uma promessa. Mas ele termina com uma promessa também. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No momento que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, Cristo já tinha poder sobre tudo. Tinha uma área que ele ainda não tinha dominado, que era a morte. No momento que Cristo ressuscita, ele venceu o quê? A morte. O que a gente não deve temer, então? A morte. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Nada pode me separar do amor de Cristo, né? Semana retrasada, né? O Gabriel trouxe uma palavra. Ele falou ali, então, para onde iremos nós? E ele falou sobre o Salmo 139. Salmo 139, que ele fala, né? Eu vou até abrir aqui para ser bem fiel, porque eu não quero mudar nada. Salmo 139. Olha que lindo. Olha que lindo que esse salmo fala pra gente. Deixa
Deixa eu baixar aqui. Salmo 139, tá? Então, aqui. Ele fala, né? Ah, tá aqui. Tu me cercastes por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência é para mim maravilhosíssima e tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tem todo um resto. Mas olha que lindo isso. Ainda que eu faça a minha cama no inferno, ainda ali a tua presença está. Ainda ali a tua mão me susterá. Independente de onde eu estiver, independente do que eu fazer, Cristo promete que Ele está do nosso lado. Independente de quem aqui na terra nos abandonar, Cristo promete que Ele está do nosso lado. Independente que a gente estiver condenado à morte, Cristo Ele está do nosso lado. Vocês já tiveram a sensação de passar o dia inteiro rodeado por pessoas e chegar à noite e deitar na cama e se sentir sozinho? Passar o dia inteiro rodeado por pessoas e mesmo rodeado de pessoas, se sentir sozinho? Vocês já tiveram a sensação de ter que provar para os outros que vocês são bons? Provar para os outros que vocês são suficientes? Eu já tive. É uma sensação tão ruim. E a gente tem aqui um Deus que promete que independente do que a gente fizer, Ele vai estar junto da gente. A caminhada com Deus, ela pode ser uma caminhada que tira todo mundo que está ao teu redor, mas ela nunca vai conseguir tirar quem está aqui dentro. Aquele que preenche todos os nossos vazios, todos os nossos espaços. Então, eu posso ter dado a notícia de um evangelho um pouco diferente do que a gente está acostumado de ouvir. Um evangelho de um Deus que vai te trazer a tua vitória, um evangelho que vai te dar uma vitória que tem sabor de mel, um evangelho de um Deus que vai te fazer prosperar. Se tu der o dízimo, tu vai prosperar. A gente tem aqui a promessa de um Deus, então, que te leva para a rua, que te bota como ovelha, como bodes, como que é? No meio de lobos, né? A gente vai sofrer. Lobo no meio de bodes, né? Não, a gente não pode ser lobo, né, querido? A gente... Não faz sentido. Vocês vão maltratar os outros. Essa hora tá forte, Luciano. Cristo, ele diz que ele veio para trazer espada, né? O que ele veio? Ele pegou a espada e ele deu na mão de quem nos odeia, para que essas pessoas possam nos cortar. A gente vai sofrer, olha que delícia isso. A gente vai sofrer e a gente vai sofrer feliz. E eu tomei essa decisão e eu vivo por essa decisão. Eu prefiro sofrer com esperança do que estar no mundo achando que eu tô bem, mas tá sofrendo, sem esperança nenhuma. Então, se eu posso fazer um convite para vocês, e eu sempre faço esse convite aqui, tudo que eu peço é que vocês façam uma oração que seja, sabe? Não aqui agora, mas uma oração quando vocês estiverem sozinhos, uma oração verdadeira e profunda, falando: Deus, me capacita, Deus me encontra, Deus me chama, Deus não me permite ter medo de te seguir, porque eu quero entender o quão bom é. Eu quero entender o que aquele cara que estava morrendo sentiu, sabe? Eu quero entender o que Paulo sentiu quando a cabeça dele foi cortada fora. Eu quero entender o que Estevão sentiu quando ele foi apedrejado. Eu quero entender o que Pedro sentiu quando ele morreu numa cruz. Eu quero sentir. Então me mostra aquela felicidade, aquela alegria que é poder chorar, né? Então, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa disso, né? Que Deus possa agir em vocês através de alguma coisa, pelo menos, que eu tenha dito. Obrigado pela presença de todos. E eu vou pedir pro Gabriel finalizar com uma oração pra gente, que o Gabriel ora muito bem. E aí, terminando a oração, a gente vai finalizar a live também. Obrigada pela presença e obrigada pela participação, gente. Ok. Deus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos aqui para buscar, aprender, conhecer mais de Ti. Sabemos que a caminhada, a vida de um cristão não é fácil, mas sabemos que a recompensa
vale a pena. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor coloque nos nossos corações essa vontade de buscá-lo mais, essa vontade de render-se mais a Ti, essa vontade de negar o nosso eu e viver aquilo que Tu tens para nós, ser aquilo que Tu queres que a gente seja, que haja em nós, Pai querido, vontade de fazer o ID, desejo de fazer isso, e que não haja medo de encontrar obstáculos, medo de encontrar dificuldades, mas que haja força e entendimento para passar por esses obstáculos, por essas dificuldades. E sabemos que o Senhor está sempre conosco. Então que o Senhor nos ensine a ser mais corajosos, que o Senhor nos ensine a realmente se render, Jesus, se render, quebrar o nosso coração e se render a quem Tu és. Então que o Senhor venha nos capacitar a isso. É o que te pedimos, em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada. Tchau, até semana que vem.